Paz de Deus, meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que vocês estejam excelentemente bem, que você venha estudando e já criar o hábito de pegar o instrumento no mínimo 15 minutos por dia para poder estudar e alcançar o que é a oficialização, ok? Meus amados, é de extrema importância pegar o instrumento todos os dias, nem que seja só para afinar o instrumento e fazer pelo menos a escala de Dó maior. Pegue esse hábito, crie esse hábito, ok? Vamos lá, eu vim falando já há alguns vídeos que ia passar o programa mínimo para cada área e sempre esqueci, mas hoje eu estou aqui, eu abri ele e vou falar o programa mínimo, tá bom? Então eu vou ler aqui, tá? Então nós vou falar só do violino, não vou falar de viola, violoncelo, de clarinete, não, só vou falar do violino, tá bom? No violino é o seguinte, nós usamos 3 tipos de método na CCB, na Congregação Cristã no Brasil. Nós usamos o Nicolau Ré, nós usamos o Small e nós temos também um método facilitado, que é da editora Bitlen, ok? Mas o mais usado é o Nicolau Ré. E em algumas regiões usam muito o Small. Então eu vou falar de todos eles, tá bom? Então vamos lá. Para a reunião de jovens e menores, o que eu preciso saber? Primeiro, para todos esses métodos que eu mencionei o nome, tá? Que tá aqui, eles aqui, ó. Todos esses métodos que eu mencionei o nome, é a necessidade, tem que saber os 50 hinos de jovem, ou seja, tem que tocar do 431 ao 480, ou seja, qualquer hino que for chamado, tem que saber tocar, beleza? Então, do Nicolau Ré, ok? Ele vai mudar, assim, de forma, como que eu posso dizer assim melhor? De método para método. Por exemplo, se você comprar um método hoje e ele estiver em português, ele pode mudar a página. Se você pegar ainda o método antigo, que está lá em francês mesmo, aí vai bater certinho essa página, tá bom? Então, vamos lá. No volume 1 do Nicolau Ré, para tocar na reunião de jovens menores, no volume 1, eu tenho que estar, no mínimo, na página 35 ou mais ou em diante. Vai depender da região de cada aluno ou de cada igreja. Vai depender muito da necessidade e como esse aluno está, ok? Mas ele precisa estar, no mínimo, na página 35. Ou seja, já ter passado a escala cromática, ok? Pode acontecer o aluno nem ter passado a escala cromática, já estar tocando no culto de jovem? Pode acontecer sim, tá? Porque depende, muitas das vezes ele não tocou a escala cromática ainda, mas já toca os 50 hinos, qualquer hino que você pedir, ele já toca. Acontece isso, ok? Então, no Nicolau Ré, da página 35 ou mais, no Small, tem que estar até a página, desse 35 é até, tá? Pode estar depois. Então, no Nicolau Ré, ou Laurex, como eu falei que ia chamar, tem que estar até a página 35, no volume 1. No Small, até a página 46, ou seja, na lição 113 do Small. Aí nós temos lá também o Rancite. Esse Rancite, quando eu estudei ele, eu cheguei até a lição 10 só. Mas eu estudei ele só por estudar, e com o professor que eu tinha na época, quase nós não tínhamos muito tempo, porque ele é ainda um músico de uma orquestra sinfônica, então ele tinha muito tempo, assim, quase não tinha tempo para horário para fazer comigo. Então eu cheguei com ele só até a lição 10, tá? E esse Rancite, eu vou falar a verdade, se a pessoa tocar ele mesmo, top, tá bom? Então no Rancite, volume 1 até a lição 6. Olha só, viu só como que é difícil, mas não é fácil mesmo ele, tá? E daí no método facilitado até a página 40. Como eu já falei, dos hinos tem que ser os 50 hinos, do 431 ao 480. No culto oficial. No cultos oficiais, eu estou falando daqueles irmãos que são liberados em algumas regiões, ou até mesmo quase todas as regiões já liberam, tá? Às vezes o irmão é casado e não tem muita disponibilidade para ir no culto de jovem, aí já liberam ele
para tocar no cultos oficiais. Lembrando que foge algumas regras, tá? Por que foge alguma regra? Dependendo da necessidade da região, pode estar ou não nisso, mas nós temos o cronograma mínimo. O que é o mínimo no cultos oficiais? O Nicolas Lauré, volume 1, completo, mais o volume 3 até a página 15. Eles falam, meu Deus, tem completo, completo. Foge a regra. Muitas vezes o irmão está tocando muito bem, porque se você já toca os 50 hinos de jovem, provavelmente você já tem capacidade de tocar quase o inário todo. Ou melhor, o inário todo. Ok? Mas foge a regra. Mas se for seguir assim a risca, é o que eu estou falando para você, o que está na nossa regrinha ali, tá? Então, tem que tocar o Nicolas Lauré 1 completo, mais o volume 3 até a página 15, ou o Small até a página 67, e a lição 162. E no Hancite, volume 1 até a lição 14, ou método facilitado até a página 55, ok? Então, olha só a diferença. O Nicolas Lauré, ou Laurex, como eu falei que chamar, tem que ter passado completo ele, e mais até o volume 3 até a página 15. Só que algumas vezes foge alguma regra em algumas regiões, ok? E o inário tem que estar completo no soprano, mais uma oitava acima, ok? Mais uma oitava acima. Isso para culto oficiais. Aí você vê a necessidade que nós temos de começar, eu pelo menos, eu crio essa necessidade do aluno, quando após a escala cromática, ele está afinando muito bem a posição natural, eu já começo a introduzir nele alguns exercícios para prepará-los para tocar a terceira e quarta posição. É o que eu estou fazendo nos nossos vídeos aqui. Mas o que eu comecei aqui foi um exercício totalmente à parte. Depois eu vou entrar no método, tá bom? Mas vou entrar no método volume 3, tá bom? Que é esse método aqui, ó. Aí, oficialização. Oficialização, olha só. Essa oficialização, vocês vão ter que olhar muito bem aqui, que isso daqui é o que eu vou passar para vocês nos vídeos. Eu vou fazer do jeito que está aqui no cronograma, da maneira que está aqui depois, tá? Eu vou seguir esse cronograma nos nossos vídeos. Então, o Nicolas Lauré, volume 1, tem que estar completo, tá? E quando eu falo completo, é você já falar uma lição, abrir o método lá, tocar. E o volume 3, até a página 24, e da página 44 a 53, então eu tenho essas duas páginas. Por quê? Porque da volume 3 até a página 24, eu aprendi as posições que eu preciso, 3 e a posição 3 a 4. Daí da 44 até a 53 eu dei uma melhorada na minha quarta e quinta posição e entrei na sexta posição. Só que não há necessidade de entrar na sexta posição, que nós precisamos no nosso inário só até a quinta posição, tá? Até que posição vai? Eu aprendi até a sétima. Só que mesmo assim, o meu instrumento, com a corda que eu estou usando atual, a partir da sétima, ele não tem, na corda Mi, pelo menos, ele não tem um som legal, não fica um som, fica só uns piados na minha corda que eu estou usando atualmente, tá bom? No método Small, ele tem que estar completo. O Hancite, tá? O Hancite, ele tem que estar na página 32, no volume 1 completo. Ou seja, o Hancite tem que estar completo. Aí o método facilitado também tem que estar completo. Os outros métodos que nós usamos tem que estar tudo eles completo. Por que o Small é só ele? Porque o Small, ele do início até o fim, ele já ensina até a sexta posição. Tá? Por que nós não usamos Small? Porque o Small ele é uma mescla de vários métodos. Então ali ele tem algumas lições do Nicolas Lauré, tem algumas lições do Suzuki. Ele é uma mescla. Pegaram ele e fizeram uma mescla dele, tá bom? E também, para a oficialização, é necessário tocar os 480 hinos no natural, no oitavado e
tocar também o contralto. Só que o contralto é só natural. Não preciso tocar o oitavado do contralto. Beleza? Então, eu estou deixando aqui tudo certinho de como que é os passo a passo do culto de jovem, do culto oficial e da oficialização, para que vocês estejam em mente. Pode acontecer alguma diferença, na região tal o irmão não fez tudo isso, na região tal não fez tudo isso. Só que daí a gente começa a ter no nosso meio alguns irmãos provados. Por que provado? Ele não fez um método completo e muitas das vezes não fez nenhum volume 1 completo e muitas das vezes já foi colocado para oficialização. Chega lá, 90% é oficializado, aí ele começa a tocar no culto. Aí chega num ensaio regional, os irmãos falam assim, o violino, vou tocar só na terceira posição. Aí você vê alguns tocando, outros parados, daí o irmão que está lá às vezes pensa assim, a maioria deve ser só o irmão que toca no culto de jovem, ensaio só. Só que não, uma boa parte daquelas é irmão oficializado que não sabem tocar na terceira posição. E muitas das vezes os irmãos, quando é oficializado, eles praticamente esquecem de estudar, porque oficializou, já cheguei onde eu quero, tá bom. Não, meu irmão, mesmo depois de oficializado, tem que pegar o instrumento, tá bom? Olha, já ficou muito comprida minhas explicações aqui. Eu vou agora fazer a lição do nosso método Nicolau Ré, para dar continuidade aqui para nós, terminar ele logo, né? Então, como eu estava falando aqui, nós vamos então fazer nossa lição, que é colcheias ligadas, colcheias détachées e colcheias ligadas, tá? Nesse método, em português, eu estou aqui na frente, ele está na página 46, mas o que eu gosto de usar geralmente é o que está direto em francês, que nessa página está na lição, essa lição está na 43. Eu prefiro tocar nesse método porque não é que eu só toquei nele, é que eu tenho ele há 40 anos. Então tem as minhas marcações nele, tem os meus detalhes que eu fiz nele, tem tudo que eu fiz nele, tá bom? Então, eu no vídeo anterior do método Nicolau Ré, eu passei mais ou menos como deveria ser estudado essa lição, ok? Ela não é uma lição comprida, ela é uma lição que tem 10 linhas, eu falo 10 linhas não, poderia falar 10 sistemas, 10 pentagrama, ela é dessa maneira, então ela tem 10, vou usar como sistema, no Ninar a gente usa sistema. Por que no Ninar a gente usa sistema? Porque ele tem lá o soprano, o contralto, o tenor e baixo. Então, cada sistema ele contém as 4 vozes. Tá? Então, aqui nós temos 10 pentagramas. Eu vou usar como sistema só para ficar igual o inário, tá bom? Então, nós temos 10 linhas, 10 pentagramas. Tá? Não é uma lição curta, é uma lição comprida. É uma lição que você tem que estudar mesmo, porque você inicia e vai até o fim dela. E outra, a dificuldade dessa lição é tocar ela no andamento dela. Ela está pedindo moderado. Eu também fiquei de passar aqui para vocês as velocidades de cada sigla dessa. Moderato, eu vou passar depois no próximo vídeo. Eu vou passar para vocês certinho isso daí. E eu vou falar para vocês da onde começa, aonde termina e as velocidades, tá bom? Geralmente as pessoas tocam no mínimo de cada uma delas. Então vamos lá. Se eu estivesse tocando essa lição no andamento correto dela, fazendo ela, vamos lá então. Antes de começar a tocar ela, tem que falar. Então nós temos lá uma ligada e depois nós temos a inversão de colcheia, que é uma nota subindo e uma nota descendo, porque eu vou descer ela, vou começar do talão, ou seja, arco descendo, a gente fala talão, mas é arco descendo. Então eu vou ficar do, mi, sol, do. Aí eu vou subir, si, lá. Ligada. Esse daí, ela não é para eu atacar a nota, para fazer ela marteler e nem staccato. Ela é détaché. O détaché é o que é? É a inversão de notas rápida. Então fica lá. Ó. Então ela fica dessa maneira, viu? Olha a inversão de arco. Procurar fazer pelo menos meio arco dela, tá? Como que seria o andamento dessa lição? Vou fazer só um pedacinho no andamento que seria o correto dela, tá? Mas depois nós vamos fazer ela
usando o metrônomo, 60 batidas por minuto. Seria dessa velocidade. Meu Deus! Realmente, seria essa velocidade. Tá lá, mas tá moderato, mas não é nessa velocidade. Então muda. Eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou trazer para vocês certinho aqui o que significa isso, tá? Então, ó. Mais ou menos isso daqui. É mais ou menos a velocidade mínima dele, tá bom? Então vamos gravar ela agora na velocidade de 60 BPM, ou seja, batida por minuto. Por que eu falei BPM e agora batida por minuto? Porque eu falava batidas por minuto, eu não falava, mas não é BPM? BPM, batidas por minuto, tá bom? Então vamos lá fazer o andamento dela em 60 batidas por minuto, 60 BPM, ok? 70 BPM, 70 batidas por minuto, 60, né? Essa lição ela é 3 por 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nessa velocidade de 60 batidas por minuto, ela não está na lição nem muito rápida e nem muito devagar. Então, essa é uma lição que se você estudar nessa batida, de boa, você vai passar ela perfeitamente. E se realmente estudar ela, você faz o movimento, a velocidade que ser pedido, tá, pessoal? Então, tenha em mente de vocês, a partir de hoje, que quando você for à escolinha para passar lição, passe no mínimo uma página. Vá ciente de passar no mínimo uma página, como eu falo, do Nicolau Ré, e uma página do volume 3 na terceira posição, tá? Que nesse momento ainda nós não estamos fazendo o volume 3, nós estamos fazendo só a preparação e vamos iniciar no volume 3. Espero que daqui a uns 3 vídeos gravados em terceira posição, eu já entro no Nicolau Ré 3, tá bom? Daí, e vocês vão ver que vamos adiantar muita coisa. Vai ter bastante coisas que não vai ter nem dificuldade, não vou ter nem explicando muito, já vou direto. Vamos lá, sem mais delongas, já falei muito nesse vídeo, vamos dar continuidade na lição então. Então, a maior dificuldade dela, como eu falei, é na marcação. Pessoal, é o seguinte, batendo o olho na lição, primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu já criei o hábito de estudar no mínimo 15 minutos por dia, já criei o hábito, já estou pegando o instrumento todos os dias, já não sinto falta quando eu não pego, bati o olho na lição, eu vou olhar o que nela? Ela é em Dó maior, porém eu tenho, nós falamos de acidente. O que é acidente? Nós temos sustenidos e bemóis no decorrer da lição. Então, na primeira linha, eu tenho o meu primeiro sustenido, que é o meu Fá da corda Ré, que vai ser colado com o terceiro dedo. E eu tenho o meu Sol sustenido, ele vai ser o meu quarto dedo. Então, não sei se vocês perceberam, a hora que eu estava tocando, que eu fiz a velocidade, na hora que eu cheguei nessa parte, então fica lá. Mi natural. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto compasso. Mi natural. Fá sustenido. Aí vai ser Sol sustenido. Eu vou descer o quarto dedo junto com o terceiro. Então já vou ficar aqui, ó. Então fica lá. Aí quando eu vou fazer o Mi Ré aqui com o quarto dedo, eu vou abrir um pouquinho mais o dedo. Então aqui eu faço fechado, quando eu chego aqui eu abro um pouquinho mais o dedo, tá bom? Então vamos lá, 60 batidas, 600 BPM por minuto. Vamos passar essa lição. Na minha opinião, até o momento, essa lição é um pouquinho mais difícil. Tirando o hino 398 que nós já tocamos. Vamos lá? 1, 2, 3. Sinto a batida. 1, 2, 3. Faço a linguagem rítmica quando é uma lição complexa, eu faço uma linguagem rítmica dele. 2, 3, tá, 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 tá. Beleza, fiz a linguagem rítmica. Faço a lição completa? Faz a lição completa. Só que isso eu estou fazendo a pressão. Depois eu faço o solfejo. 1, 2, 3, do, mi, sol, do, si, lá, sol, lá, si, do, ré, si. Faço a linguagem rítmica, faço o solfejo, estudei a lição,
faça a linguagem rítmica no andamento, estudei a lição. Então, como que vai ser a sequência? Estuda a lição. Estudo ela todinha, não uso o metrônomo. Não uso o metrônomo, estudo ela todinha. Aí, quando eu vou usar o metrônomo, que eu tenho que usar, fazer um movimento, o andamento, aí eu ligo o metrônomo. Liguei o metrônomo, linguagem rítmica. 2, 3, tá, 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 tá. Beleza? Fiz a linguagem rítmica. Fiz ela inteira, usando o metrônomo. Daí fica, gravo o andamento. Agora eu faço também solfejo. 1, 2, 3. Do, mi, sol, do, si, lá, sol, lá, si, do, ré, si. Fiz ela inteira. Já peguei o andamento. Agora eu vou fazer o quê? Passar para o instrumento. 2, 3. 1, 2, 3. Lição cumprida, lição que deve ser estudado muito, lição que se não tomar cuidado, a tendência é correr, porque é tudo colcheias, né? Então, meus amados, esse é o último vídeo dessa aula de hoje, porque ela ficou muito comprida com as explicações que eu dei e mais a continuação dessa lição, ficou muito comprida, tá? Então, até o próximo vídeo. A paz de Deus, Deus abençoe a todos.